Today I'm going to talk about why starting a YouTube channel is an absolute brilliant idea even if literally no one watches. Well, just speaking from experience about myself, I feel like picking up a camera and filming things has been one of the best things that has ever happened to me. Documenting my life has been the most valuable thing for my content creation journey. E eu acho que toda pessoa que eu converso, eu tento convencer ela de fazer um canal no YouTube, né? Whoever you are, you have something about you that's special. We're all unique, we all have our stories, and I wanted to share with you why you should start that vlog, or just be documenting your life. Se tu transmitir verdade, muitas outras pessoas vão se identificar, porque ninguém é único e nenhuma experiência é individual, e isso não é uma coisa ruim. So, I like to tell myself, at the end of the day, nobody cares. Nos últimos meses eu fui bombardeado por vídeos com essa premissa. Por que você deveria, por que você precisa documentar sua vida chata? Eu não vou mentir que muitos desses vídeos me influenciaram a dar esse passo. E se esse vídeo saiu, quer dizer que a influência conseguiu o que ela queria. Eu estou aqui, eu estou com esse canal, eu estou com esse vídeo. Inclusive, se você não viu o meu vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui nos cards. Agora, o mais importante é, já que o primeiro passo é sempre o mais difícil, eu preciso dar agora o meu próximo passo. Esse vídeo bem que poderia ser um vlog diário, mas eu tenho algo um pouquinho mais importante para falar hoje. Eu me peguei aqui pensando, talvez seja muito cedo, talvez eu mude de ideia no futuro, não sei, mas eu queria dar meu próximo passo nesse canal fazendo uma identidade para ele. Nada melhor do que começar o canal tentando deixar ele mais da minha cara e mais dessa proposta que eu tô tentando trazer para o canal. Mas tô falando aqui muito de identidade, mas afinal, o que é identidade? Vamos pesquisar. Identidade pode ser definido como qualidade do que é idêntico, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, juntando identidade ao visual, é basicamente os elementos, a representação, tudo que cria uma vibe. É isso. Que vibe eu quero passar. Isso que eu vou buscar. É essa vibe que eu vou aqui hoje construir com vocês. Meu processo criativo é meio doido. Eu não sigo um padrão ou fórmula. Geralmente eu vou pelo sentimento. Às vezes eu vou pela inspiração de algo que eu já vi. Às vezes eu só começo a criar alguma coisa no papel. Não necessariamente nessa ordem. Para isso, vamos fazer uma lista e acompanhar o processo até onde eu tô. Ou até onde eu vou chegar. O primeiro de tudo, criar um canal e documentar minha vida chata. Isso eu já fiz e tô fazendo, né? Então, check. 2. Indo pela ordem certa, se a gente puder dizer assim, desse processo, o ideal agora seria fazer uma pesquisa de referências, que é por onde eu vou começar. Depois, criar um mood board para ter uma visão geral. Depois, começar testes, e aqui envolve rabiscar muito, testar, errar. Depois, fazer uma versão final e implementar no canal. E quando eu fizer tudo isso, a identidade vai estar feita, né? Em tese. Eu já tinha algumas ideias na cabeça e já havia rabiscado algumas coisas. Mas, indo pelo caminho certo, digamos assim, o ideal agora seria pesquisar e aumentar minhas referências. Construir minha biblioteca visual para eu conseguir criar algo melhor. Então,
essa parte é algo pessoal para cada um. Tem o Pinterest, tem o Behance, tem diversas outras plataformas. A inspiração pode vir literalmente de qualquer lugar. Não precisa nem estar na internet. Você pode literalmente sair de casa e ver alguma ideia, alguma inspiração. Você tira uma foto, não sei, e isso te ajuda de alguma maneira. E aí, com isso, tudo que eu gosto, eu vou juntando em um moodboard. Sabe quando você tem um quadro que você junta um monte de coisas sentimentais nele? Então você coloca pins, fotos, bordados, recortes, não sei, tudo que agradar você e que quando você olha para ele, que quando você bate o olho assim na sua parede do seu quarto, no seu escritório, onde quer que seja, quando você olha para ele, aquilo cause alguma coisa boa. Talvez você fez aquilo para lembrar de alguma coisa, se sentir nostálgico. Enfim, é transferir essa ideia desse quadro para algo digital. Então eu vou juntar diversas referências a texturas, eu vou juntar conceitos, fontes, literalmente de qualquer coisa que me cause essa ideia de uma identidade, de uma estética, de algo visual. É isso que eu vou juntar. E aí, depois de muitas semanas, depois de muitos meses, até dependendo do escopo do projeto, o moodboard ele pode ficar mais ou menos assim. E é com isso que eu vou buscar a identidade. Pronto, 2 já foram, embora eu possa sempre ficar voltando, sempre que quiser nos processos. Agora é hora de pegar o que eu pensei e testar, rabiscar, fazer provas, repetir, rabiscar, errar, duvidar, implementar, se afastar, parar e apreciar a natureza. Copiar, mudar, rabiscar, desistir, retornar, testar, experimentar e saber a hora de parar. A versão final. Então, essa ideia de versão final, esse conceito é algo muito amplo, porque não necessariamente no seu processo criativo, no meu processo criativo, a gente tem que olhar para algo e dizer essa é a versão final. Porque essa versão final já pode ter acontecido na fase de testes, na fase de quebrar muita cabeça e tentar desenvolver alguma coisa. Então, para mim, uma versão final, se eu fosse colocar em uma definição, seria algo mais refinado. Seria algo finalizado, mas finalizado de uma forma refinada. E, às vezes, versões finais não são assim, não são alguma coisa super refinada. Se você fez uma coisa rabiscada, se sua proposta é fazer algo rabiscado, se sua proposta é fazer algo que deixa essas marcas de que algo não está finalizado, então sua versão final é essa. Se sua proposta for fazer algo super limpo, super polido, essa é a sua versão final. Você tem que ver dentro da sua proposta o que vai ser essa versão final. E aqui eu não estou determinando necessariamente com a minha versão final, até porque eu nem sei se eu vou manter essa versão final para sempre. Eu posso simplesmente mudar de ideia. Então, vamos trocar essa parte da lista
de versão final ou versão refinada, o que quer que seja. Vamos trocar por resultados. E assim, eu finalizo essa identidade e esse processo criativo. Pelo menos por enquanto.